Bem-vindos a mais um vídeo de relatos do Reddit. Não esqueçam de se inscrever e deixar o seu gostei para ajudar o canal. Médicos destruíram uma parte do meu cérebro devido à negligência deles, e eu nunca vou recuperá-la. Há 10 anos, eu tinha 15 anos e sofri uma concussão grave. Eu estava praticando salboard em uma ladeira inesperadamente gelada, e quando tentei diminuir a velocidade, peguei uma borda, caí de queixo no gelo, minhas pernas foram sobre a minha cabeça com o queixo ainda no gelo, e novamente, fui informado depois, meu queixo batendo forte no gelo a cada vez. Só me lembro de cair, depois sentar na ladeira, meu pai gritando algo que eu não conseguia ouvir ou entender, depois olhando para baixo entre as pernas ainda presas à prancha, vendo uma poça de sangue, então, lembro-me de cuspir pedaços duros e mais sangue, depois minha língua sendo cortada em algo afiado, meus dentes quebrados, eu desmaiei. Isso aconteceu às 18 horas de um domingo. Lembro-me então de alucinar muito em minha cabeça. Não faço ideia do que aconteceu, mas lembro-me de ver uma cena em 2D em cinza, rosa e verde. 2 prédios divididos por um penhasco, e figuras correndo, discutindo. Bem, é o que eu lembro. Então, recuperei a consciência. Eu estava deitado em uma cama de hospital, minha família e ex-família presente, eu não conseguia me mexer, meu corpo doía como nunca antes, já era meia-noite. Lembro-me apenas de urinar nas calças e chorar. O médico me disse que eu tinha uma concussão e um pescoço torcido e costas torcidas, e que eu tinha muita sorte que minha coluna vertebral não se partiu no pescoço e nas costas. Ela então disse à minha família que estávamos liberados. Pedi um colar cervical, enquanto chorava de dor com o rosto inchado, ela disse: "Você não precisa." Perguntei se eu tinha que ir para a escola, ela disse assim: "Apenas tome um Advil." Lembre-se, era domingo, indo para segunda-feira. Eu implorei meu pai também, dizendo que não fazia sentido. Ela finalmente concordou e disse: "Apenas um dia, querida, você falou a noite toda, não tem desculpa para faltar às aulas." Aparentemente, eu disse coisas enquanto estava fora. A segunda-feira foi um inferno, eu chorava de dor em todo o meu corpo e cabeça. Minha mãe passou o dia cuidando de mim, tentando ajudar o máximo que podia. A terça-feira chegou, ela veio me verificar, não estava nada melhor, e no dia seguinte, e no outro. Ela me manteve em casa até ser obrigada a me enviar para a escola, 3 dias se estou correta. Lá, fui intimidado a tirar meus óculos escuros, pois a menor luz causava uma dor aguda em meu crânio. O som estava me enlouquecendo, as pessoas batiam em mim nos corredores e eu caía em posição fetal tantas vezes, meu corpo ainda experimentando uma dor insuportável. Meu professor de educação física, Deus o abençoe, me viu, perguntou o que estava acontecendo e disse imediatamente: "Você está dispensado a partir de agora até o final do ano. De jeito nenhum permitirei que você volte à minha academia." Um mês depois, ainda sofrendo, recebi uma ligação. "Oi, aqui é a senhora Boa, doutora da divisão de trauma cerebral do hospital outro especializado em traumas cerebrais, recebi seu prontuário do hospital negligente médico, você pode responder algumas perguntas para mim?" Então, respondi a ela por meio de suas perguntas todos os sintomas que tive e ainda tinha, o grau de dor, etc. "Ok, então você ainda está em um quarto completamente escuro, sem luz, sem som, sem telefone ou algo assim, certo?" Eu respondi que não, de jeito nenhum, e tudo o que acabei de escrever. Há um momento de silêncio, seguido por desculpe, senhorita, eu volto já. Infelizmente, não havia mais nada a fazer. Era tarde demais. Fui informada de que, com sorte, os danos se resolveriam, mas nunca se resolveram. Por causa de um médico negligente, perdi permanentemente minhas capacidades de memória de curto prazo e sofro diariamente com dor neurológica da cabeça aos pés. Não consigo mais ler, tenho que usar programas especiais para me ajudar a escrever ou ler, tenho imensas dificuldades para lembrar o que as pessoas dizem para mim. Alguns dias são piores do que outros, como perguntar às pessoas seus nomes 4 vezes, porque não lembro de ter perguntado, quando fiz, literalmente 10 segundos ou menos antes. Alguns dias não consigo me mexer, dói demais, mas sei que não é porque me machuquei, é apenas meu cérebro enviando sinais de que estou. Nasci com diferenças neurológicas, eu diria, mas os testes antes e depois foram claros, meu cérebro estava danificado irreparavelmente. Já se passaram 10 anos que tenho um ódio e raiva imensos por um médico, uma mulher, um ser humano que jurou proteger e ajudar os outros, todos os dias. 10 anos que perdi coisas que nem mesmo apreciei como deveria, porque agora que se foram, sei o quão preciosas eram. 10 anos que tenho que tomar medicamentos diariamente, faltar ao trabalho porque não consigo funcionar, gritando em silêncio, sofrendo em silêncio, afetando os outros ao meu redor que não sabem ou não podem, não entendem a realidade da minha situação. Estou tão cansada e triste com as pessoas me dizendo que não as ouço, que pareço bem, que deveria apenas ouvir quando falam, apenas ler um livro.
Minha amiga me disse explicitamente que queria ser um clone meu. Olá, esta é minha primeira vez postando no Reddit e queria compartilhar uma experiência muito intensa que tive com uma garota com quem sofri bastante durante minha infância e uma adolescência na escola. Antes de contar minha história com essa garota, a chamaremos de P, gostaria de ressaltar que não atribuo toda a culpa do que sofri a ela, pois sei que ela tem um problema muito grande de autoestima, socialização e de QI, e que não foi ajudada desde muito pequena, o que fez com que seu problema se agravasse. No entanto, isso não justifica seu comportamento. Tudo começou na escola primária, 1 a 2 anos, e durou até o ensino médio, 3º ano. Eu me tornei muito amiga de P e construímos uma boa amizade, mas o comportamento dela ao longo dos meses foi mudando drasticamente. No início, eram apenas olhares discretos na sala de aula, mas depois ela começou a me encarar fixamente por minutos, o que me deixava bastante desconfortável. Eu deixei passar, até que ela começou a copiar minha personalidade e gostos com outras pessoas. Se eu dizia que meu cantor favorito era tal pessoa, ela também afirmava que era dela, tentando saber onde eu estava o tempo todo e me perseguindo constantemente. Ela chegou ao ponto de imitar minha fala, literalmente como um papagaio, repetindo frases que eu dizia, como vamos jogar tal coisa, além de coisas típicas como ficar sentada com 2 pessoas e ela encontrar uma maneira de afastar uma delas para sentar ao meu lado, etc. Era um assédio constante, chegando em casa e não aguentando mais, chorando de frustração por me sentir vigiada e assediada todos os dias. Eu contava tudo isso para minha mãe, que sempre dizia que não era para tanto e que eu deveria aguentar de alguma forma. Gostaria também de abordar o assédio, pois mais tarde ela me acusou junto com outras pessoas, por parte de uma professora, uma das piores que se pode ter, aquela que insulta os alunos e humilha as pessoas. Essa obsessão por mim se tornou muito doentia. Em certa ocasião, ela tentou roubar algumas de minhas camisetas ou pertences, não apenas os meus, mas também os de outras amigas, embora sua obsessão fosse mais direcionada a mim. Uma vez, nunca vou esquecer disso, estávamos no pátio, no 3º ou 4º ano, e eu insisti muito para que ela me explicasse seu comportamento, tentando convencê-la de que ela era perfeita do jeito que era e que não precisava me copiar para ser alguém. Sua resposta era sempre ficar calada ou, de repente, chorar. Mas desta vez ela soltou algo que considero a experiência mais assustadora que tive com alguém, e ela disse que só queria ser como eu, que queria ter meu cabelo, meus olhos, meu rosto, minhas roupas. Ela sempre perguntava onde eu conseguia minhas roupas, e eu sabia de suas intenções, então inventava ou dizia que não sabia, minha personalidade, etc. Tudo isso saiu de sua boca enquanto soltava algumas risadas, como se fosse algo normal para ela. Vocês podem imaginar minha expressão e a de minhas amigas ao ouvir isso. Eu fiquei chocada desde então e me senti terrível, pois percebi que essa pessoa não estava bem da cabeça. O que fiz depois disso? Fugi. O problema é que eu pedi ajuda aos professores antes disso, mas eles ignoraram. Tentei falar com os pais dela, mas nada aconteceu. Então, o que fiz foi dizer a ela que não queria mais ser sua amiga e pedir que ela se afastasse de mim. O que ela fez? Exatamente o oposto, continuou me assediando. Nos intervalos, e isso é algo do qual não me orgulho, eu me escondia nos banheiros com minhas amigas para que ela não nos encontrasse enquanto ela estava sozinha tentando nos procurar. A história dos banheiros durou apenas 3 dias, pois no dia seguinte ela contou para a professora que mencionei anteriormente, e a partir daí, segundo a professora, me tornei a valentona da escola junto com minhas outras amigas, pois realmente marginalizávamos essa pessoa. Repito que me arrependo disso, e deveria ter buscado outra solução antes de recorrer a isso, mas eu não a marginalizava porque queria ou gostava, eu dizia que não queria saber nada dela e que não éramos mais amigas, e que por favor me deixasse em paz, e ela não respeitou isso, nem mesmo entendeu, e continuava tentando ser nossa amiga. Enfim, essa professora começou a falar sobre esse assunto na frente de toda a classe, quando deveria ter sido resolvido em particular e com a ajuda dos pais dela e dos meus, mas não, essa pessoa escrota nos humilhava na frente de todos, nos rotulando como as piores, e tudo o que conseguiu foi fazer com que as pessoas começassem a pensar mal de nós, nos desprezassem e realmente acreditassem que fazíamos bullying com a pessoa P. Neste momento, 1º ano do ensino médio, essa pessoa está em outra escola, mas ouvi rumores de que continua da mesma forma e fazendo coisas semelhantes. Agora sinto um pouco de pena por P, apesar de ter sofrido naquela época, porque deveria ter recebido ajuda desde muito pequena, e sinceramente, não acho que seus pais a levaram a um psicólogo ou a algum especialista. Muito tempo depois a levaram a algum psicólogo, mas parece que não a ajudaram em nada, pois ela continua da mesma forma.
Isso é algo que só falei com pessoas próximas ou com as pessoas que também sofreram comigo, meu grupo de amigas daquela época, mas gostaria de saber se mais alguém passou por algo semelhante ou se alguém sabe qual é o problema de P. Eu interrompi os planos de aniversário da minha namorada porque fiquei doente. Eu, 24 anos, estou com minha namorada, 25 anos, há 4 meses, mas ficamos muito próximos e passamos muito tempo juntos desde o início de outubro. Se você me dissesse alguns meses atrás como seria minha vida agora, eu não poderia acreditar. Eu me apaixonei pela primeira vez, e nós dois estamos ficando bem sérios. Discutimos abertamente sobre casamento e filhos porque ambos temos esses objetivos. Passei uma semana na casa dos pais dela, ela conheceu minha mãe em casa, um grande negócio na minha vida, com uma vida complicada e tudo mais. Ela me aceita por tudo que sou e me diz que me ama, ninguém nunca me fez sentir como ela faz. No entanto, ela tem uma melhor amiga, 25 anos, que não consigo deixar de sentir que a distrai de mim. Aqui está o que aconteceu. Na última terça-feira foi o aniversário dela, dirigi até lá e quando cheguei, descobri que o pai dela estava doente o dia todo. Vômitos, diarreia, calafrios e febre. Ela nunca me alertou que alguém estava doente na casa. O plano era para ela vir para minha casa após o bolo na casa dos pais dela para que pudéssemos passar uma noite juntos. Eu estava cético porque havia começado um novo emprego montando bicicletas e exibições sazonais no Walmart, e realmente não queria ficar doente. No entanto, cometi um erro e arrisquei tê-la em meu apartamento. Ela trabalhou uma noite de 12 horas e dormiu a maior parte do dia, então pensei que ela estaria segura. Ela não estava. Às 5 horas da manhã, ela vomitou por toda parte. Ela cometeu um erro de novata e cobriu a boca para tentar impedir, resultando em pequenos pedaços sendo espalhados por um quarto da minha sala de estar. Estávamos dormindo no sofá-cama. Pelas próximas 20 horas, ela passou pelo inferno, vomitando e tendo diarreia o dia inteiro na minha casa enquanto eu tinha que ir trabalhar. Tentei estar lá para ela o máximo possível, comprei Gravol, Tylenol e Gatorade, corri durante meu intervalo de 45 minutos para conseguir um desentupidor porque ela entupiu o vaso sanitário. Eu não tive a chance de comer. Senti-me culpado o dia inteiro no trabalho, não podendo estar lá para ela quando ela precisava. Ela se sentiu tão mal por estragar meu lugar, disse a ela que estava tudo bem, dei a ela tanto carinho e amor quanto pude. Realmente não foi culpa dela, eu deveria ter seguido meu instinto. Ela é bem-vinda a ficar doente em meu lugar sempre que precisar, adoro tê-la lá, e quero que ela se sinta confortável e segura em meu lugar. Quando ela superou sua gripe de 24 horas, ela teve que ir embora porque estava atrasada para o trabalho. Limpei o vômito dela, desentupi e limpei o banheiro, a ajudei a fazer as malas, disse a ela que amava e esperava que ela não se sentisse envergonhada ou como um fardo. Agora é sexta-feira, e dirigi 1 hora para trabalhar na cidade dela, cuido de 4 Walmarts, moramos em cidades separadas, mas trabalho a 5 minutos dela nas sextas-feiras, e ela tinha planejado sua festa de aniversário para esta noite. Ela alugou um hotel, planejava ir ao Boston Pizza e a um bar, e ter uma noite agradável no hotel esta noite. Ela estava ansiosa por isso há um tempo e planejou cada detalhe antecipadamente. As únicas pessoas que iriam eram sua melhor amiga e o novo namorado dela, com quem ela não tem certeza. E eu. Planejamos nos encontrar no hotel quando eu terminasse de trabalhar às 18 horas, mas às 14 horas aconteceu comigo. No meio de um corredor do Walmart, tentando chegar a um banheiro, eu vomitei violentamente em público, enquanto trabalhava, durante minha primeira semana. Eu fiquei arrasado. Liguei para ela para trazer meus sapatos, porque vomitei nos meus, e depois de deixar as coisas, ela me disse para encontrá-la no hotel para que pudéssemos fazer o check-in. Nunca vomitei em público como adulto, eu prezo minha privacidade quando estou doente. Foi um momento muito ruim para mim. Eu me senti como uma criatura do Walmart ou algo assim. É verdadeiramente constrangedor para mim. Sentei no carro enquanto ela fazia o check-in, e no elevador, um enjoo de movimento chegou até mim, e quando entrei no corredor, vomitei novamente. Desta vez com ela. Ela não disse uma palavra, caminhou pelo corredor na minha frente e não me reconheceu. Passei de nunca vomitar como adulto para vomitar 2 vezes em público. Eu só queria desaparecer. Senti que estava no caminho de todos, me senti pequeno. Eu esperava um sinto muito, querido ou um posso te conseguir alguma coisa ou compaixão dela, mas em vez disso, ela disse que se eu fosse ficar doente, eu deveria ir para a casa dos pais dela para evitar que seus amigos fiquem doentes. A casa dos pais dela não tem um vaso sanitário que dá descarga, você só pode tomar banho por 15 minutos de cada vez.
Eu estaria muito mais confortável no hotel onde já estava, onde poderia tomar um banho para tirar o vômito de mim e usar um banheiro funcionando. Um lugar que era silencioso, e eu poderia tirar um cochilo e tentar combater esse vírus. Ela me disse que eu deveria sair, porque ela não queria que a melhor amiga dela ficasse doente, consequentemente, seus filhos ficassem doentes. Eu não queria estragar a festa de aniversário dela, estava tudo bem sair assim que eu achasse que o pior havia passado e eu pudesse dormir. Eu me senti tão mal por não poder estar com ela esta noite. Ela disse que eu estava sendo egoísta por querer ficar no hotel o máximo que pudesse. Ela disse que eu não me importava com ninguém mais e que eu deveria simplesmente ir embora. Eu disse a ela que não estava feliz com a maneira como estava sendo tratado. Ela disse que se sentia culpada, mas não mudou a maneira como me tratava de forma alguma. Paguei por um quarto de hotel, gastei dinheiro que não tinha para comprar qualquer coisa que ela precisasse quando estava doente. Ela continuou dizendo que eu estava com raiva porque estava sendo mandado para a casa dos pais dela, mas eu não estava, estou me sentindo melhor do que estava. Ela me deixou sozinho, doente no quarto do hotel para se preparar para a festa de aniversário dela com a amiga dela e me pressionou a sair o tempo todo. Eu me senti uma merda tão inútil. Não acho que tenha a ver com o aniversário dela, ela nem estava pensando em seu aniversário. Era tudo sobre a amiga dela. Ela disse que não iria à festa se eu estivesse lá doente, então tive que sair, para ficar sozinho no quarto dela na casa dos pais dela enquanto eles saem. Eu não queria estragar a noite dela, só queria ser cuidado e ela não pôde fazer isso por mim quando disse que precisava dela. Honestamente, não sei o que sentir agora. É pior interromper festas pré-arranjadas porque fiquei doente cuidando dela, ou é pior ignorar seu namorado quando ele precisa de você? Estou perdendo alguma coisa? Nunca estive em um relacionamento durante o aniversário de uma garota, ou estive com ela enquanto ela estava doente, ou enquanto estou doente. Passei por muita coisa esta semana e não consigo deixar de sentir que passar tempo com a melhor amiga dela era mais importante do que eu. Eu realmente a amo, não é fácil encontrar uma combinação para mim, e ela toca em lugares que ninguém mais jamais tocou. Temos uma conexão em um nível muito profundo, mas ela não me trata da maneira que eu esperaria ser tratado por uma pessoa significativa. Eu realmente quero ficar com ela, a amei no momento em que a conheci, mas quero ser a coisa mais importante do mundo para alguém e não me sentir assim hoje. Assista também